Bom dia! Vamos conhecer um pouco sobre o clima? O clima e o tempo. Você sabe diferenciar tempo de clima? Muitas pessoas confundem essas duas palavras. Elas estão ligadas entre si, porém não são sinônimas, ou seja, não significa a mesma coisa. Vamos começar falando sobre o tempo. Olhem só na imagem. Leve o casaco, filho, o tempo está frio. Tempo atmosférico é o estado em que a atmosfera se encontra em determinado lugar e momento. É com esse sentido que usamos a palavra tempo. Existem algumas palavras que caracterizam o tempo atmosférico, como o calor, o frio, a chuva, o vento, nuvens escuras e brancas. Quando a gente olha, a gente consegue deduzir como que está o tempo naquele momento. Joia? Olhem só esse mapa, tem no livro de vocês. Perto dele tem uma legenda com algumas figurinhas que indicam se o céu está claro, nublado. Cada estado está em uma temperatura diferente. E certamente você já leu ou ouviu na televisão e em revista sobre o tempo atmosférico, num período curto, como um mês, uma semana ou um dia. Isso se dá graças a estudos feitos por meio das observações e pesquisas de imagens de satélites que ficam no espaço. Com essas informações, é possível fazer a previsão do tempo. E para fazer essa previsão do tempo, usamos alguns equipamentos como o termômetro, que indica as temperaturas máximas e mínimas em um mesmo dia ou lugar. A temperatura mais baixa que o dia pode ter e a temperatura mais alta também. Então, o nome desse equipamento é o termômetro. Se mede esse tempo também através da biruta, que indica a direção dos ventos. Veja só aí no seu livro. E mais um equipamento é usado para essas medições, que é chamado de pluviômetro, que mede a quantidade de chuva que vai haver durante o dia. Então, esses 3 equipamentos que vocês conheceram agora é o que faz prever o tempo, ou seja, deduzir como será a temperatura do tempo no dia, no mês, em períodos curtos. Nunca eles vão ser em períodos longos. Agora vamos ver o que é que significa clima. É a variação dos tempos ao longo dos anos. Clima é diferente de tempo. Para determinar o clima que ocorre em um lugar como um país, região, estado ou município, é necessário a observação do tempo atmosférico por vários anos. Então, não é aqueles equipamentos que a gente acabou de conhecer que mede o clima de um local. É outro sistema feito durante anos para determinar o clima das regiões. Como nesse mapa aí, você pode ver que cada pedacinho é uma cor, significa as regiões do Brasil. E cada uma delas tem um clima diferente. Olha só esse diálogo. Nossa, Pedro, aqui na região sul onde você mora é muito frio. Estou me sentindo dentro de um congelador. Depois você se acostuma, João. É que você mora fora há muitos anos e já está acostumado com o clima quente do Nordeste. Percebeu a diferença? O tempo é o estado atmosférico do local onde você está no momento. Já o clima é determinado para cada região. Cada uma região tem um clima diferente do outro, uma sensação térmica diferente da outra. São observados alguns elementos do clima, como a umidade do ar, nos lugares montanhosos e na presença de muita vegetação. O ar é úmido. A chuva, nas regiões onde existem florestas, é constante a presença de chuvas e o clima se torna mais agradável. O vento, nas regiões do litoral, onde se localizam as praias, o vento ou a brisa ajudam o clima a se tornar mais agradável. O calor, há regiões em que pouco chove, como no sertão nordestino. Muitas vezes passa-se anos para a chuva aparecer. Nestes locais, o calor é com constância, ou seja, com bastante frequência. Todas essas mudanças no tempo e no clima se devem aos movimentos que a Terra faz. São eles os movimentos de rotação e translação. Lembram? Vamos lembrar aqui.
O movimento de rotação é aquele em que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, provocando os dias e a noite. Lembram que eu expliquei que a Terra gira no espaço o tempo todo? Então, quando ela faz um movimento e o lado está voltado para o Sol, é dia. E quando esse lado que está voltado para o Sol gira para o outro lado, é a noite. Então, esse movimento chamado rotação traz a origem dos dias e da noite. A Terra girando em volta dela mesma. Ela não para de girar no espaço. Já o movimento de translação é aquele em que a Terra gira ao redor do Sol. Esse percurso dura 365 dias e 6 horas, ou 366 dias nos anos bissextos. O responsável pelas estações do ano é o movimento de translação. Lembrou da nossa aula lá na escola? Eu acredito que sim. Eu expliquei que além do planeta girar em torno dele mesmo, ele também gira em torno do Sol e levam esses dias para poder lhe fazer a volta inteira. É nesse momento que dá-se a origem às estações do ano. E o ano bissexto? Vamos relembrar que de 4 em 4 anos o mês de fevereiro passa de 28 para 29 dias. Quando isso acontece, dizemos que é o ano bissexto, quando a Terra faz um movimento em torno do Sol que dura 366 dias. Isso acontece de 4 em 4 anos. Esse ano é chamado de bissexto. E eu comentei na sala de aula que nós estamos em um ano bissexto. O ano de 2020, o mês de fevereiro, tiveram 29 dias e foi um ano bissexto. E então aprendemos que agora esse movimento de translação é o que dá origem às estações do ano. As estações do ano ocorrem porque as diferentes regiões da Terra recebem menor ou maior quantidade de calor solar conforme a inclinação do planeta ao redor do Sol. De acordo com o movimento que ele vai fazendo, dá-se a origem a essas estações. Vamos falar sobre elas? Elas são 4. A primavera, que se inicia no dia 22 de setembro, é nesse período que o clima é mais agradável, é a estação na qual nascem muitas flores. Nós passamos nas ruas e vemos as árvores bastante floridas. O verão, que inicia no dia 21 de dezembro, é a estação que faz o quê? Mais calor. O sol é a presença bastante constante. Nesta estação, as pessoas saem bastante para passear ao ar livre, praia, tomar banho de rio, mar, não é verdade? O outono, que inicia em 20 de março, que chamamos a estação das frutas, onde as árvores frutíferas dão muitas frutas, as folhas também caem bastante e é a ação dos ventos sobre a natureza que faz essa troca de folhas constantes. E A minha mãe sempre fala que o tempo tá frio e o clima tá seco. O que é isso, tio? Qual a diferença entre tempo e clima? Tempo é o que observamos quando olhamos pela nossa janela. Se faz sol, calor ou se está chovendo. E clima é o comportamento do tempo observado durante vários e vários anos.